Oi, gente, tudo bem? Este é o canal Personagens Geniais e eu sou a Beatriz Becker e hoje vou falar com vocês sobre alguns livros escolhidos aqui sobre um único tema, a meu ver, né? Tem infinitos livros sobre esse tema, mas eu escolhi alguns que eu achei que são fáceis de ler por serem acessíveis, por serem rápido, às vezes uma longa explicação em poucos dias sobre alguns temas. E esse tema é a desumanização. A gente tem, ao longo da história, muitas e muitas situações que se repetem de desumanização. E vou falar aqui sobre alguns temas que são bem conhecidos e outros nem tanto. O primeiro livro que eu vou falar aqui é a HQ Maus. É uma história em quadrinhos que foi premiada, ganhou Pulitzer, do quadrinista Art Spiegelman, que é filho de um sobrevivente de Auschwitz. Então, essa história ela tem uma conotação muito pessoal do autor. O autor não é uma pessoa que quis escrever sobre o tema e simplesmente encontrou alguém, não, é o pai dele. Então, aqui a gente tem a história do personagem principal, Vladek Spiegelman, que é o pai, né, do cartunista. E ele passou pela perseguição nazista na Polônia, pelo encarceramento, pelas fugas, pela fome, e por fim ele acabou sobrevivendo com base em um pouco de sorte, muita ajuda, alguma esperteza, muito trabalho. Ele foi trabalhar nas partes mais pesadas, às vezes, dos campos de concentração para poder sobreviver, para ser útil, né? Enquanto ele estava tentando encontrar uma maneira de sair daquilo, ele queria ser útil para poder comer um pouco mais também, enfim. A gente sabe que muitos dos judeus presos, encarcerados, serviam de massa de trabalho mesmo, e ele tentou ser uma pessoa assim durante um tempo. Ele era casado, né, o Vladek, e ele foi separado da esposa quando eles foram presos em Auschwitz. Quando o Art Spiegelman, o autor desse livro, nasce, tudo isso já passou. Ele não sabe, né, no começo, mas ele teve um irmão antes dele que morreu numa circunstância muito trágica, ainda naquela época da perseguição, e porque ele ficou aos cuidados de uma tia, e quando a tia percebeu que os nazistas iriam chegar e iriam mandá-los todos para morrerem nos fornos, essa tia envenenou todas as crianças e cometeu suicídio para não cair nesse tipo de morte ainda pior. Então ela perdeu a esperança e isso devastou o Vladek e a esposa dele, a Anja. Eles eram um casal, quando jovens, muito apaixonado, muito esperançoso, eles tinham uma vida feliz. E aí eles tiveram que passar por essa situação toda, que perdeu um filho. E quando eles saíram dessa situação e foram para os Estados Unidos, né, formar uma nova vida, o Art parece que nasceu na Suécia, mas eles criaram uma vida nos Estados Unidos. Eles tentaram andar para frente, porque a vida não para, né? Eles passaram por tudo isso, sofrimentos infinitos, tiveram esse segundo filho, mas a mãe, a Anja, ela não conseguia sair daquele estado de tristeza. Ela sempre voltava, né? Ela não conseguia superar todas as dores que ela passou, mesmo com o segundo filho e tudo, e ela acabou cometendo suicídio, né? Então, assim, são vidas marcadas por uma desumanização, por um ato que envolveu milhões de pessoas e que o Art Spiegelman resolve contar como uma questão pessoal, porque ele viveu os impactos de um casal que traz muitas dores, né? E aí um dia ele cresce, ele fala, bom, vou tentar conversar com meu pai para ver se ele me conta tudo o que aconteceu, porque ele não queria muito falar. O Vladek meio que era uma pessoa estranha, uma pessoa cheia de manias. Para o filho, Art, ele era apenas um pai muito difícil. Então eles tinham uma relação meio distanciada. E aí ele faz esse movimento em direção ao pai para conhecer a história do pai. E é aí que ele começa a compreender
todas aquelas manias, aquela avareza que ele tinha, a forma como ele era duro. Ele era duro porque a vida foi dura, né? E o Art começa a entender isso. Então a história aqui, ela se passa em 2 momentos. Ela volta para o passado para contar a vida do Vladek e do que aconteceu com ele, com a esposa, com toda a família. E ela também se passa no presente. Então, 2 momentos diferentes. Ele traz a história para essa relação com o pai, que é uma relação até mesmo muito engraçada, muitas vezes. Tem muitas coisas engraçadas que ele conta, né? E que acabam trazendo leveza para essa história, porque a história do Vladek mesmo é muito pesada. Todo mundo conhece, todo mundo viu filmes sobre nazismo, quem gosta de ler deve ter lido algum livro, então a gente sabe que aquilo tudo foi completamente desumano. É essa forma de desumanização que faz com que o olhar da sociedade permita que se exterminem os seus semelhantes. E esse pensamento desumanizante, ele vai entrando de uma certa maneira, às vezes subliminar. A gente sabe que na Europa, a partir ali da década de 30, do começo, o rádio foi utilizado para introduzir na mente das pessoas que ouviam que os judeus eram pessoas inconfiáveis, pessoas ruins, que faziam mal para as crianças, estão sempre atacando as crianças, que são o bem mais precioso de uma sociedade e são os humanos que mais comovem, né? Então, chega um momento em que é possível, a partir de uma ideia plantada na sociedade, exterminar um povo inteiro, ou tentar fazer isso, né? Sem que haja uma resistência social, ou até houve, né? Mas ela não foi tão efetiva. Não impediu que 6 milhões de pessoas fossem assassinadas. E aí a gente vai vendo, então, o que a desumanização faz e como ela é construída, né? Então, esse livro aqui, ele vai trazer em forma de quadrinhos, né? Quadrinhos bem feitos, assim, bem organizadinhos. Toda uma história contada até com uma certa irreverência, porque o fato do Art colocar os judeus como ratos é a forma como os nazistas os chamavam, ratos. E é o que eles implantaram na mente de uma sociedade quase inteira, né? Que os judeus seriam seres para serem exterminados, porque eles são não humanos, né? E aí, assim, na mesma pegada, com uma temática completamente diferente, mas uma forma de escrita parecida, eu trouxe aqui para vocês Grama, que é um livro sul-coreano. Também é uma história em quadrinhos, e são quadrinhos lindos, não são só quadrinhos, né? São também imagens de página inteira. E aqui a gente vai ter uma dinâmica muito parecida com o Maus, porque a escritora, que se chama Kim Suk, ela retratou a história de uma senhora, a Ok Sun Lee, que ela conheceu num asilo. Então, ela era uma cartunista, uma desenhista, uma pesquisadora, e ela quis conhecer algumas histórias de mulheres que passaram pela guerra. A Kim Suk, então, nessa busca por histórias interessantes, ela acabou encontrando a Ok Sun Lee, já uma senhora muito idosa, com quem ela começa a travar uma conversa ali, e ela vai descobrindo, então, que essa mulher, quando menina, quando tinha 15 anos, ela foi sequestrada pelo exército japonês, exército imperial do Japão, e foi levada para uma casa chamada Casa de Mulheres de Conforto, que é um eufemismo para uma casa onde as mulheres eram submetidas à condição de escravas sexuais. Então, elas serviam nessa condição de extrema desumanização ao exército, aos soldados, aos oficiais do exército imperial japonês, na época, mais ou menos, da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, o Japão estava em guerra com a China, eles ficavam nas suas batalhas, eles encontraram essa solução, né, por assim dizer, para resolver sua questão sexual, sua necessidade ali. Eles sequestravam mulheres de vários lugares e levavam ou compravam da família, enfim, de várias maneiras diferentes. Eles acabavam formando alguns prostíbulos.
Eu não gosto muito de falar que essas mulheres eram prostitutas porque elas não estavam ali por vontade própria. Então eu acho que a gente pode chamar de vítimas de exploração sexual, que seria muito mais justo. E isso acontece no mundo inteiro, não só em época de guerra, mas isso também acontece por um processo de desumanização e, junto com isso, de objetificação desses seres, que não só são as mulheres, mas também, às vezes, meninos, meninas, pessoas que estão ali fragilizadas, colocadas numa situação de subjugação completa do seu corpo. E elas não participam em nada, a não ser com a sua existência física, porque os atos são sempre de terceiros, elas não fazem nada. Elas só sofrem esse crime repetidas vezes, muitas vezes, de uma forma absurdamente cruel. E isso está retratado também em diversos filmes, em diversos livros. Existem filmes sobre tráfico humano, inclusive com esse título, Tráfico Humano. Eu nem sequer recomendo que se assista, porque eu gostaria de desver o que eu vi nesses filmes, e eles são reais, são muito reais. Então aqui existe também, da mesma forma como no Maus, uma troca, uma conversa entre a jornalista, a cartunista e a senhora no tempo presente, né, quando ela escreveu esse livro, que foi publicado em 2017, então ele é um livro relativamente recente, e a volta para o passado, porque a Aung San Suu Kyi, que depois virou uma ativista de direitos humanos, ela volta para quando ela tinha 5 anos, vem contando toda a sua história. Eu não vou falar aqui profundamente, né, da história, vale a pena muito ler esse quadrinho. Ele é lindo, bem desenhado. Claro que é uma história muito triste, com certeza, não tem como não ser uma história só de tristeza, né? Ela teve uma vida assim, só na terra infância que ela era feliz. Depois foram uma sucessão de atos muito nefastos contra a integridade dela, contra a dignidade dela. Então, é isso. Também é mais uma história de desumanização, né? Porque como que a pessoa cria na sua consciência uma paz em estar utilizando esse serviço? Será que o que você tem que fazer de acordo com a sua consciência para conseguir achar isso normal? Achar isso aceitável, né? É só um processo de desumanização, de achar que aquele ser, por ela ser coreana, né? Então, um soldado japonês, um oficial japonês, já achava que ela era menos por ser coreana, por ser mulher e por, na cabeça dele talvez, ser prostituta. Então ela não merecia nada. Ela merecia estar ali, servindo, sem nenhum ato de vontade, né? Aí, depois desses 2 livros, eu vou pegar um que é um pouquinho mais diferente, né? Esses 2 têm uma dinâmica parecida. E aqui eu reli recentemente, Palestina. Também é um livro que trata do olhar sobre o outro de uma forma desumanizadora. Aqui é um quadrinho bem mais caótico, é uma escrita que não é muito ordenada. Então, assim, até que esse quadrinho aqui, essa página que eu abri tá legalzinha, mas tem outras que tem bastante bagunça, assim. E ele fez isso de propósito, né? Esse escritor aqui é o Joe Sacco, e ele escreveu esse livro, publicou esse livro em 2007, perdão. Então, já vai fazer daqui a pouco 20 anos. E a situação que ocorre hoje na Palestina, ela não melhorou em nada em relação ao que ele colocou aqui. E aqui a gente já sofre muito lendo, porque esse processo, de novo, né, de desumanizar o outro, ele está muito presente aqui. É um povo, né, o povo palestino, é um povo que é como a gente, quer viver, quer estudar, quer ter um trabalho, quer criar sua família, mas eles muitas vezes são tomados todos como terroristas, e esse carimbo, ele é desumanizante também. Esse carimbo, esse rótulo, colocado em todo mundo indiscriminadamente, ele é um rótulo injusto. Não é todo mundo que está lá. Pode ser que existe, claro que existe, todo mundo sabe que existem pelo menos 2 grandes grupos terroristas que atuam, né, nas regiões ali de Gaza, da Cisjordânia, mas o povo inteiro não pode ser rotulado dessa maneira. E quando o povo inteiro é rotulado dessa maneira, ele é desumanizado. E tudo pode ser feito contra ele.
E para se chegar nessa ideia, é preciso que todo mundo se acostume com a ideia de que eles não são tão humanos quanto os outros. E é esse o ponto que eu queria tratar nesse vídeo. Eu gostaria de provocar uma reflexão sobre e o nosso olhar sobre as pessoas. Será que a gente consegue ter um olhar que humaniza a todos? Eu vou voltar a fazer essa pergunta no final do vídeo, né? Mas eu gostaria de pensar assim, como que esse olhar desumanizante também pode estar em nós. Pode estar. É um questionamento. Quando, por exemplo, a gente tem um país como o Brasil, em que por 14 anos seguidos é o país que mais mata travestis. A gente não está falando de uma guerra, né? Porque a gente sabe que em situações de guerra o inimigo, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes é desumanizado. Nós não estamos vivendo uma guerra, mas existem pessoas que são mais matáveis. E para que existam atos violentos contra uma população, um grupo, uma minoria, é preciso que, durante um tempo, a sociedade se acostume com o fato e tolere o fato de que esse grupo não é tão humano. Assim, eu assumo que eles podem morrer muito mais, eles são muito mais vítimas de suicídio, de agressões físicas, de abandono, de expulsão de casa, e isso não afeta mais a sociedade. Então, eu queria trazer essa discussão para a nossa realidade, porque a gente está falando aqui de coisas que aconteceram muito tempo atrás, coisas que ainda estão acontecendo, e de forma pior ainda do que está no livro, mas que estão lá longe, né? A gente vê pela televisão, mas não nos afeta. Mas aqui mesmo, aqui, a gente está vivendo, de certa forma, uma tolerância com essas mortes, com essas agressões, né? E também pensei aqui em relação à população mais carente, mais pobre, a população de pele mais escura, que também é desumanizada e há muitos séculos é desumanizada, né, pelo olhar racista da sociedade. Então a gente tem assim algo para lutar. A gente não pode se desumanizar. A gente não pode conviver com um pensamento desumanizante e normalizar isso. Eu queria falar sobre livros que trouxessem essas questões. Então eu trouxe aqui 3 quadrinhos, como eu falei, e também trouxe 2 livros que não são quadrinhos, mas que falam também desse tema. E aqui eu trouxe baratas. Até o título, né, já mostra que, assim como o Art Spiegelman colocou ratinhos, aqui a gente vai falar de baratas, né, seres humanos tratados como baratas. Esse livro aqui, ele é um dos livros dessa série que começa, na verdade, com A Mulher de Pés Descalços. Eu tinha visto essa indicação num canal que eu sigo, um canal antirracista, e me interessei muito por A Mulher de Pés Descalços. A autora é Scholastique Mukasonga. E ela é uma mulher ruandesa, uma mulher que fez faculdade de serviço social no Burundi, depois ela fez de novo na França, porque o diploma dela não foi aceito na França, e ela teve toda a sua família assassinada no genocídio de Ruanda. Quem assistiu o filme Hotel Ruanda tem uma ideia do que foi esse genocídio na década de 90. Só que a autora Scholastique Mukasonga, ela traz uma história que vem muito antes. Ela vem da década de 60, quando ela, Scholastique, era criança. Então, quem é a Mulher de Pés Descalços? É a mãe dela. É uma mulher que procura fazer de tudo para preparar os filhos para que eles consigam se salvar, porque ela já pressente, ela já sabe que eles estão correndo o risco de ser assassinados assim, ou num grande massacre, ou na rua por milícias hutus, né? Então, o que acontece aqui? A partir de 63, em Ruanda, depois que os belgas saíram, deixaram o país lá para os donos da terra, houve uma divisão ali de etnias, né? Quem assistiu, como eu falei, o filme, vê no comecinho do filme, aparece ali, Hotel Ruanda, o que aconteceu, né? O que os belgas fizeram, o que eles deixaram. E aí acontece que, primeiro, os Tutsis supostamente estavam junto, né, nos governos e tudo, e quando os europeus vão embora, os Hutus tomam o poder. E aí eles querem a vingança. E começa uma segregação num primeiro momento.
é muito parecido com o que acontece no nazismo. Eles também segregam as pessoas. Nesse caso aqui, para fora da cidade, eles colocam as pessoas da etnia Tutsi num lugar distante, num lugar que não tem como plantar muito bem. Eles acham que eles vão morrer de fome porque a terra não vai dar nada, mas por alguma razão eles acabam conseguindo plantar e sobreviver de forma extremamente precária, né? Então, a autora criança, ela vê a mãe dela lutando muito para conseguir plantar, colher, criar alguma coisa para que os filhos tenham o alimento, e ela também ensina como eles podem fugir, se esconder no mato, quando vierem os assassinos, que ela sabe que eles vão vir. Existe uma ameaça constante no ar, um bullying constante no ar, e a mãe sabe, então, que ela tem que fazer alguma coisa para salvar os filhos. Ela tenta, na verdade, porque, no fundo, não é possível salvar. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade que existe é não estar ali, que é o caso dessa autora. A autora não estava no país quando estourou aquele grande conflito, que na verdade nem foi um conflito, foi um grande massacre. Não havia guerra de uns contra os outros. Havia abrir a porta e matar com facão todo mundo. Criança, adulto, idoso, grávida, todo mundo. E nesse momento ela estava fora de Ruanda, porque ela era uma pessoa muito estudiosa e ela acabou conseguindo avançar nos estudos, e ela havia uma cota mínima, né, para as pessoas de etnia Tutsi, e ela conseguiu abraçar, então ela conseguiu fazer faculdade e tudo mais. Ela estava, então, nessa época no Burundi. Ela era meio que uma refugiada, né? E ela foi uma das únicas pessoas da sua família a sobreviver. E ela não tinha intenção nenhuma de publicar um livro, de escrever uma história. Acontece que ela chegou à conclusão de que a família dela não teve túmulo, não teve um enterro. Eles foram todos mortos junto com outras milhares de pessoas. Foram mais de 800 mil pessoas mortas. E mortas umas por cima das outras. Então, elas foram enterradas em valas. E ela pensa assim: minha mãe não teve um túmulo. Meus irmãos não tiveram um túmulo, meus sobrinhos não tiveram um túmulo. Então, eu me sinto obrigada a fazer um túmulo de papel para minha família. E é com base nessa ideia que ela revela a sua genialidade na escrita. Ela é maravilhosa. Os livros dela são imparáveis. E ela traz toda essa sensação de desumanidade que ela vive desde que ela é criança. Ela vai para a escola, existem ali milícias Hutus que ficam sempre intimidando as crianças, as meninas, isolando uma menina para poder abusar sexualmente, né, se eles conseguem fazer isso. Então, eles precisam estar sempre em grupo, sempre se protegendo. E isso vai passando a década, outra década, e eles estão sempre nesse movimento de defesa, até que uma hora eles se tornam tão fragilizados que parece que surge um momento para aquele massacre eclodir, né? E ela não está lá. Felizmente para ela não está lá. Mas é muito doloroso, né? E isso só é possível numa sociedade quando você chama a outra pessoa de inseto, de barata, nesse caso, né? No caso dos nazistas, chamavam os judeus de ratos também. E aí a gente coloca um rótulo, né, de novo, terrorista, infiel, de outra etnia, que vale menos do que a minha. Então é sempre o outro que é o inimigo, né? E aí a gente planta na cabeça de toda uma sociedade que aquelas pessoas são menos, elas não valem nada, elas podem ser assassinadas, elas podem ser espancadas, né? E é sobre isso. E, por fim, o último livro sobre esse tema, que é um livro também, não é um quadrinho, é Primeiro Mataram Meu Pai. Essa escritora aqui escreveu a sua história em primeira pessoa, é Lung Ung, o nome dela, uma mulher do Camboja. Então, ela tinha 5 anos de idade quando o governo que havia no Camboja era um governo monárquico. Havia um príncipe que era o regente ali, o governador, né, do país, governante. E esse governo era mais ou menos alinhado com os Estados Unidos. Pensa o seguinte:
Isso aconteceu, a troca de governo, em 75. Nesse momento estava acontecendo um grande war no mundo, que era a Guerra Fria, onde ficava sempre ali o interesse americano e o interesse soviético se enfrentando e se degladiando, mas não nos seus próprios países, né? Sempre em algum outro lugar. Então, o Camboja fica do ladinho do Vietnã. E a Guerra do Vietnã, ela aconteceu ali mais ou menos na mesma época, entre 59 e 76. Então, ela foi um ano além ainda desse golpe de Estado que aconteceu no Camboja. E no Camboja, esse governo do príncipe foi varrido e foi colocado o governo do Khmer Vermelho, que era um governo comunista muito, muito, muito duro e completamente equivocado e violentíssimo. Violentíssimo. Esse Khmer Vermelho, ele tinha uma ideologia. A ideologia de que quem mora na cidade está alinhado com os interesses imperialistas e que quem mora no campo vinha sofrendo de fome e de privações porque as pessoas da cidade consumiam todas as riquezas que eles do campo produziam. Então, o Khmer Vermelho convenceu todos os agricultores, as pessoas da área rural, todas, né? Não sei, mas pelo menos no livro aqui eu não vi ninguém que pensou diferente, de que o grande culpado pela sua condição, né, degradada naquele país, eram as pessoas da cidade. Ainda mais se fossem ligadas ao governo de então, que é o caso do pai da Lung Yung. O pai dela era um funcionário do governo. Então, a primeira coisa que o pai, ao perceber o golpe, né, fala para eles é: nós não podemos dizer quem nós somos, nós temos que fingir que somos outras pessoas, vamos destruir os nossos documentos, porque se eles souberem que eu sou eu e que vocês são a minha família, nós vamos ser os primeiros a morrer. Então, eles acabam indo para... A cidade é esvaziada, a capital do Camboja é esvaziada. O Khmer Vermelho vem e diz: nós vamos esvaziar a cidade por alguns dias, depois vocês podem voltar. Mas não era verdade. Eles queriam mesmo esvaziar e acabar com a cidade porque eles acreditavam numa sociedade rural e praticamente medieval, sem nenhuma tecnologia. Eles achavam que tecnologia era algo imperialista, então que precisava ser banido. E que as pessoas da cidade teriam que pegar na enxada e trabalhar como todo mundo do campo, só que com uma nova condição. As pessoas do campo foram, então, levadas por um movimento, de novo, de desumanização daqueles que estavam chegando, de falar assim: bom, nós sofremos até agora. Agora a gente vai fazer com que eles sofram, com que eles paguem o que eles nos fizeram. Então foi criada ali uma rivalidade dentro do mesmo povo, só que assim, campo contra cidade. E as pessoas da cidade, então, elas eram feitas quase como escravos. E não havia nenhum resquício de humanidade, por exemplo, de alimentar uma criança. A menina aqui tinha 5 anos, ela tinha uma irmãzinha menor do que ela. Isso não comovia ninguém. Ninguém. Para chegar nesse nível de falta de humanidade, é preciso ter muito ódio. E esse ódio é plantado. E as pessoas parecem que são manipuladas, né? Parece não, elas são manipuladas para odiar. E para achar normal, para normalizar dentro da cabeça delas que a outra pessoa é massacrada na frente delas. E isso, tudo bem, porque ela é um parasita. De novo, né? Tira a humanidade e coloca um rótulo na pessoa. Aqui a gente vai ver, então, mais uma sobrevivente de uma história muito aterrorizante, de você imaginar todo dia que a sua família vai ser morta, de você ficar instalado em péssimas condições, tendo que trabalhar muito para poder ganhar uma raçãozinha que é menor do que a sua necessidade, todos os dias, e você vai vendo que a sua mãe, que a sua irmã, que o seu irmão vão emagrecendo, vão virando cadáveres humanos. Essa menininha sobreviveu porque ela acabou sendo um soldado criança. Isso acontece também em guerras, né? A criança é também objetificada, não é mais um ser humano, ela é simplesmente moldada para seguir um interesse de alguém. Então, ela
para poder comer, para poder se alimentar e ter uma vida um pouquinho melhor, ela acaba indo para um desses campos de criança soldado. Então, assim, a humanidade é muito louca. A humanidade tem muitos problemas ainda de consciência para lidar. Outro dia eu vi um programa em que se falou assim, não é uma questão de desumanização, é uma questão de interesse econômico. Claro que sim, sempre é. Sempre existe um interesse econômico por trás. Tudo é movido pelo interesse econômico. Quem manda nos países, quem manda nos parlamentos, quem manda em tudo é o poder econômico, não é o poder político. Mas existe um convencimento também social para que a sociedade tolere essas desumanidades. E é sobre isso que eu gostaria de deixar aqui a mensagem, de pensar nesses paradoxos da sociedade, né? Por exemplo, a nossa sociedade que é tão cristã, que é considerada tão cordial, pacífica em alguns pontos, tolera tantos atos desumanos contra populações minoritárias. E às vezes a gente vê o paradoxo do paradoxo dentro de instituições religiosas, as pessoas pregando o ódio, né? Eu acho isso bem curioso, bem preocupante, porque é esse tipo de caldo que gera o fanatismo e que gera muita violência. É preciso pensar que para que haja um ato violento, antes do ato vem um pensamento e vem uma ideologia violenta, desumanizante. Então é isso. Eu deixo aqui hoje esse vídeo com a intenção de que a gente consiga pensar na nossa capacidade de se opor à desumanização. Que nós precisamos nos opor, resistir ao ato de desumanizar o outro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem leu esses livros, por favor, mande nos comentários se leu alguma coisa, se gostou, se gostaria de ler algum desses livros, se gostaria que eu falasse de algum outro livro, e deem um joinha para mim, tá bom? Me sigam também no Instagram. É isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima.